Vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 19, 1 a seguir, diz assim: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui, bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, que fala acerca de um homem chamado Ló. Louvado seja Deus. E é sobre esta palavra que nós iremos meditar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Ló, ele estava ali próximo ao portão da cidade, aleluia, no final da tarde, e chega dois anjos, mas Ló não sabia que era anjo aqueles homens. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai até o encontro desses homens, se curva com o seu rosto no pó, louvado seja Deus, e se oferece para hospedar aqueles homens em sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que antes desses anjos descerem para Sodoma e Gomorra, eles haviam tido um diálogo ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com Abraão, o tio de Ló, a qual nós iremos meditar nesta noite. E Abraão, ele tinha rogado pela vida do povo de Sodoma e Gomorra, porque ele sabia que o seu sobrinho Ló habitava naquela cidade. Louvado seja Deus. Quando Deus fala para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado daquele povo, aleluia, tinha subido diante de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e havia muitas reclamações sobre aquelas duas cidades, e Deus havia vindo, aleluia, para destruir aquelas cidades, louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele começa a rogar a Deus: mas se houver ali 50 justos, aí Deus diz: por amor dos 50 não destruirei. E ele começa a diminuir: mas se houver 45, por amor dos 45 eu não destruirei. Mas se houver apenas 40, pelo amor dos 40 não destruirei. E se houver apenas 30, pelo amor do 30 não destruirei. E se houver só 20, pelo amor dos 20 eu não destruirei. E se houver só 10, por amor aos 10 eu não destruirei aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos entender, aleluia, que Sodoma e Gomorra, ela vivia em um contexto de pecado muito mal diante de Deus, e Deus havia resolvido que havia de destruir aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E os anjos, eles vão, aleluia, para destruírem aquela cidade, mas a palavra de Deus diz que por amor a Abraão, Deus resolve poupar a vida de Ló. Louvado seja o nome do Senhor. E Ló, aleluia, nós vamos saber, aleluia, que Ló ainda era um homem temente a Deus, que Ló ainda era um homem hospedeiro, aleluia, porque ele convida estes anjos para pousar na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E sem saber, ele estava hospedando anjos na sua casa. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles anjos, por muita insistência de Ló, eles resolvem pousar na casa de Ló. Mas Sodoma e Gomorra, ela vivia, aleluia, um estado de pecado muito mal. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aqueles homens estão ali na casa de Ló, hospedados ali, a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que os homens, desde o mais novo ao mais velho, aleluia,
todos vieram, aleluia, em direção à casa de Ló, aleluia, querendo, aleluia, ter um contato, aleluia, sexual com aqueles anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando falamos de Sodoma e Gomorra, nós estamos falando de uma cidade pervertida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, onde o movimento, aleluia, louvado seja Deus, a qual estamos caminhando para Ele, era quem predominava, um movimento de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Homens ardiam em paixões por uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. E este pecado subiu e cheirava mal diante da narina de Deus, e Deus havia de trazer um conserto sobre aquela cidade. Portanto, quando falamos, aleluia, disso, aleluia, de homem com homem, mulher com mulher, nós não estamos falando apenas de um contexto novo, de algo, aleluia, que será apenas no futuro, mas algo que já aconteceu na humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que Ló, tentando proteger a vida daqueles homens, ele oferece suas duas filhas que ainda eram puras, que ainda não haviam tido contato com o homem. Deixa eu te dizer uma coisa: Ló era um homem que vivia no meio de uma cidade perversa, que vivia no meio de uma cidade má. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda não havia corrompido suas origens, não havia corrompido as suas raízes. Louvado seja o nome do Senhor. E a sua família era uma família íntegra diante de Deus. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que aqueles homens, eles tentam forçar a entrada. E quando Ló roga por aqueles homens, por aqueles dois homens, sem saber que era anjo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, oferecendo as suas filhas, diz: mas você é um estrangeiro, está querendo mandar em nós, agora iremos fazer pior contigo e também com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, que contexto perverso. Aí nós estamos caminhando para esse contexto, um contexto, aleluia, de maldade, um contexto de espiritualidade quase zero, um contexto, aleluia, de justiça quase zero. Louvado seja o nome do Senhor, porque um dos sinais da vida de Cristo é Sodoma e Gomorra. Louvado seja Deus. E nós estamos caminhando para esse contexto. Não há nada, não há ninguém que possa impedir. Tudo precisa se cumprir para que Jesus venha. Louvado seja o nome do Senhor. Levante, achei.